Olá a todos. Vamos resolver o exercício 2.44 da Alexander Sadiko. O seu enunciado diz o seguinte: para um circuito da figura 2.108, calcule a resistência equivalente nos terminais A e B. Aqui nós temos os terminais A e aqui os terminais B. E o objetivo aqui é encontrar qual a resistência equivalente vista por esses terminais. Mas vamos pensar que nós somos uma corrente, né? E a gente está circulando aqui, né? Quando a gente chega nesse nó, o que acontece aqui nesse nó? Vamos aumentar aqui para ficar mais claro. O que chega nesse nó? A corrente, ela tende a saltar para esse ponto. E por que ela faz isso? Porque isso daqui é um curto-circuito, tá? E a gente já viu isso em exercícios anteriores, a gente já viu em resolução de problemas, que se nós tivermos um curto-circuito no nosso circuito elétrico, a corrente tende a passar por esse curto-circuito. Mas mesmo assim, quando ela chega aqui, ela volta a ter uma passagem, alguma coisa. Então, nós precisamos fazer uma transformação aqui. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, o resistor de 5 e o resistor de 20 ohm, eles estão em série ou eles estão em paralelo? E com o de 2. E isso aqui também não é uma associação mista. O que nós temos aqui é um circuito que tem uma relação de triângulos, uma relação de resistência que forma, a gente chama isso aqui ou de T, né, ou de um Y. Tá? Ou de uma estrela, tanto faz. Então aqui a gente pode usar, lançar mão aqui de uma transformação, que é a transformação estrela-triângulo, é a transformação T-delta, depende do nome, os nomes são todos são diferentes, mas eles levam ao mesmo caminho, né? Vamos dar uma olhada nessa figura para ver como é que é. Bom, trouxemos essa figura aqui, lá do livro do Alexander Sadiko, que é o livro que a gente segue. Se nós olharmos bem na figura, nós podemos identificar que esse ponto aqui, ó, é o N, tá? Assim como esse. Então, nós temos que... Vamos deixar um pouquinho mais espesso aqui. Então, nós temos, por exemplo, que o R1, ele é o resistor de 5 ohm. O R2, ele é o resistor de 20 ohm. Porque esse ponto aqui, eu vou chamar ele de A, vou chamar de A'. Esse aqui eu vou chamar de B', para não se confundir com esse. E esse último aqui é o C', tá bom? Mas assim, só essas linhas para poder diferenciar dos terminais A e B, ok? E o R3, ele é o resistor de 2 ohm. Então, o que ele fala é o seguinte, né? Essa transformação, vamos escrever ela aqui. Y, delta, estrela, triângulo, T, T delta, então, todos esses nomes são equivalentes. O que ela fala é o seguinte, que existe um conjunto de 3 resistores, tá? Quais resistores? RA, RB e RC. E esses resistores, ele é uma combinação de R1, R2 e R3. Tá? Já foi demonstrado isso, tem aí esses exercícios no canal. Vou deixar o card aqui para vocês poderem dar uma olhada, vai estar aqui em cima, ok? Ou na descrição. Okay? E vocês vão ter o seguinte, né? Que essas relações aqui, elas... é determinada pelo produto tomado 2 a 2 da rede Y. Então, ó, por exemplo, R1, R2 mais R1, R3 mais R2 vezes R3, tá? Dividido pelo resistor que eu quero. Se eu quero o RA, qual é o resistor que eu vou pegar? O R1. Tá? A mesma coisa aqui. R1, R2 mais R1, R3 mais R2, R3. Se é o RB que eu quero, vou pegar o R2. E aqui o RC, a mesma coisa. Aqui o R3, porque é o cara que está conectado desse ponto aqui. Então, esse é um conjunto de 3 equações. Então, repara que o numerador, ele é o mesmo para todos, ó. O numerador é o mesmo para todos. Então, basta eu calcular esses caras aqui, depois dividir por R1, R2, R3, e eu encontro quem vai ser o nosso circuito. E como vai ficar o nosso circuito, né? Vamos redesenhar esse circuito aqui, só que agora com base em RA, RB e RC. Isso antes da gente calcular. Então vamos copiar aqui esse desenho e a gente faz umas modificações. Bom, então esse é o nosso circuito. Então a gente vai substituir esse circuito aqui em Y pelo nosso circuito em delta. E como ficaria isso daqui? Vamos apagar, né,
esses desenhos que nós temos aqui, ó. Vamos vir aqui e a gente vem aqui e desenha por cima, tá bom? Então a gente desenha aqui por cima, aí nosso desenho desaparece, ok? E no lugar dele, nós vamos colocar um circuito, né? Vamos desenhar aqui em azul, que é a parte de cima, por exemplo, aqui, ó. Esse ponto aqui e esse ponto aqui, foi o que nós chamamos de A', nós chamamos esse aqui de B' e esses aqui de C'. Vamos diminuir um pouco a nossa espessura da caneta aqui, que está muito grossa. Então, nós vamos ter aqui um resistor aqui, um outro resistor aqui e um outro resistor aqui, ok? Quem é esse resistor entre o A' e o B'? Esse cara aqui é o RC. Quem é o resistor entre o C' e o B', ou entre o C e o B, é o RA. E quem é o resistor entre o A', entre o A e o C? É o RB. E eles são dados por esses caras que estão aqui em cima. Então, esse daqui é o nosso circuito. Então, vamos continuar com a nossa resolução. Primeira coisa, vamos calcular esse produto aqui, ó. O produto R1, R2, mais R1, R3 mais R2, R3. Quem é esse produto aqui, ó? É o R1 vezes o R2, que vai dar 100. Depois o R1 vezes o R3. R1 vezes R3 vai dar 10. Depois mais o R2 vezes o R3, que vai dar 40. Então, esse produto aqui, ele vale 150 ohm. Então, quem vai ser o nosso RA, né? O nosso RA vai ser 150 dividido por R1. O nosso RB, é 150 dividido por 20. E o nosso RC, fazer apertadinho aqui, é 150 dividido por 2. Isso vai nos levar a um resistor de 30 ohm. Isso vai nos levar a um resistor de 7,5 ohm e esse daqui de 75 ohm, tá bom? Esses são nossos 3 R's, os que estão desse aqui, ó, esses resistores que estão aqui nesse circuito. Então, agora o que a gente pode pensar aqui nesse circuito, né? Vamos pegar nossa linha aqui, ó. Esses dois aqui, ó, eles estão em paralelo, tá? O RA está em paralelo com o de 3. Então, nós podemos vir aqui no canto, né? Vamos subir nosso desenho, deixar ele assim. Vamos calcular o RA paralelo com 3. Então, nós temos aqui, ó, o resistor de 3 em paralelo com o resistor RA, que o RA vale 30. Então, nós temos 3 paralelo com 30. Isso é igual a 3 vezes 30, dividido por 3 mais 30. Isso nos dá 90 dividido por 33, tá bom? Se a gente abrir a calculadora e fazer essas contas, a gente vai ver que esse valor aqui, ele dá aproximadamente 2,73 ohm, ok? Esse é o valor. Aí um outro resistor que nós temos é o resistor, esse resistor aqui, ó, o RC, que vale 75, em paralelo com o curto-circuito, né? A gente pode colocar a pergunta aqui, ó, qual a resistência de um curto-circuito? Nós sabemos que a resistência, ela tende a zero. Então, nós temos 0 paralelo com 75, né? Isso daqui vai levar a um curto-circuito, né? Podemos, matematicamente, a gente não tem como resolver isso daqui. Até tem, né? Vai dar 0 dividido por 75, que vai dar 0, ok? Só que a gente pode resolver isso daqui fisicamente. Podemos verificar e pensar o seguinte: em um circuito, como esse daqui, por onde a corrente vai passar? Por onde tem resistência ou por onde não tem resistência nenhuma? Ela vai passar por onde não tem resistência nenhuma. Então, em um circuito, a corrente, se tiver um curto-circuito, a corrente sempre irá passar por esse curto-circuito. Então, aqui, nessa relação, a gente vai ter uma resistência equivalente linha aqui igual a 0, ou seja, o próprio curto-circuito. Então, podemos redesenhar o nosso circuito agora, né? Vamos vir aqui,
pegar essa figura que está aqui, vamos fazer a mão aqui mesmo, né? A gente tem aqui o ponto A, chegamos até o B', tá? Aqui é o B', e do B' até esse ponto aqui, que é o mesmo que o C, eu vou ter um resistor, tá? Desse ponto A até o ponto C de novo, né? Eu tenho outro resistor, tá bom? Esse aqui é o nosso A', e aqui é o nosso C', tá bom? E qual a resistência que a gente tem aqui? Essa daqui, é o curto-circuito, porque o resistor RC, em paralelo com o curto-circuito, a resistência equivalente é zero, que é o próprio curto-circuito. Entre o B' e o C' é o de 2,73 ohm. E entre o de A' e o C' é o RB, que é o 7,5 ohm. 7,5 ohm. E aqui nós temos, para finalizar, o nosso A e aqui o nosso B, né? E como a gente calcula isso daqui, os dois estão em paralelo, não estão? Então, se eles estão em paralelo, 7,5 paralelo com 2,73 é o produto, né? 7,5 vezes 2,73 dividido pela soma, 7,5 mais 2,73. Esse produto aqui, pessoal, ele vai nos dar a resistência AB, que é a resistência equivalente, vai ser 20,47 dividido pela soma, 7,5 mais 2,73, que dá 10,23. Então, se a gente calcular essa razão que nós temos aqui, nós vamos encontrar que a resistência, né, equivalente, que é a resistência entre os terminais AB, ela é da ordem de 2,0 ohm, né? Eu pus esse zero aqui só para dar uma pequena precisão, né? Esse é o nosso resultado, ok? Esse exercício é um exercício bem interessante, né? Como a gente pode ver aqui, ó, ele envolve aqui uma associação de resistores, mas não mais como aquela tradicional que a gente faz em série ou em paralelo, mas sim uma transformação equivalente, uma transformação que a gente chama aqui de Y-delta. A gente poderia ter uma transformação também delta-Y. Isso é muito comum em ligações de motores, né? Ligar um motor em delta, ligar um motor em série. Então, aqui tem um outro conceito, que é o conceito também que nós temos Aqui nós temos um outro conceito também, que é o conceito de um circuito, de um curto-circuito com resistor, não importa o valor, a corrente sempre vai passar pelo curto-circuito, né? É o que define essa parte aqui, essa segunda parte, né? Que é essa linha aqui, esse curto-circuito, tá bom? E logo a linha vai ser igual ao B', né? Então esse é o ponto que a gente tem. E aqui a gente pode encerrar, né, esse exercício, que é o exercício 2.44 do Alexander Sadiko, e nos vemos numa próxima resolução.